Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar juntos na história do Ricardo Ferraz, sabe? Baseada no e-book que ele mesmo escreveu, A Força da Minha História, do anonimato à identidade. Ui, É uma história, assim, de muitos altos e baixos. Na verdade, muitos baixos mesmo. Alguém que enfrentou a dependência química de frente com recaídas e tudo, mas que está sempre buscando se reconstruir, né? e é uma jornada intensa, viu? O livro não tenta dourar a pílula, sabe? É um relato bem cru mesmo, sobre como as escolhas, as perdas e essa busca por um lugar no mundo podem levar a caminhos, assim, bem difíceis. Exato. A nossa ideia aqui é tentar entender um pouco as entrelinhas dessa história, né? Os momentos-chave, as lições que ele foi tirando e o que ele chama de caminho de volta à verdadeira identidade. Legal. Então vamos começar do começo mesmo. O Ricardo nasceu em São Paulo, lá em 79, mas a maior parte da vida dele se desenrolou em Curitiba. E logo cedo, um baque enorme. Nossa, muito cedo. A perda da mãe, aos 4 anos de idade, e das irmãs gêmeas no parto. Imagina o peso disso para uma criança, né? Ele fala que as lembranças da mãe são quase como flashes. Sim, e essa ausência da mãe parece que ecoa, sabe? Ao longo de toda a história. Quem assume esse papel central de cuidado é a madrinha. Ele descreve ela como uma figura de muita dedicação, que abriu mão de muita coisa para criá-lo. Entendo. O pai era presente, mas de um jeito mais pontual, né? Aquele pai de fim de semana, o pai do Zé no futebol, como ele disse. Os tios também tiveram um papel importante nesse núcleo familiar. Uhum. Era um lar com amor, com muito esforço, mas a grana era contada. Ele até menciona que ter telefone em casa era um luxo na época. E essa infância, por um lado, tinha a simplicidade, né? Brincadeira de rua, pique-esconde, queimada, aquela coisa mais solta. Sim, Mas, ao mesmo tempo, ele já ia aprendendo outras coisas ali com os tios, tipo truco, cacheta. Ele até brinca que aprendeu a blefar cedo ali. É interessante pensar como essa habilidade pode ter sido usada depois, né? exato. Essa capacidade de dissimular, mesmo que numa brincadeira, pode ter virado uma ferramenta complicada mais tarde, né? Na hora de esconder a dependência, por exemplo. Verdade. E, ao mesmo tempo, ele também via de perto os efeitos negativos do álcool, das drogas em alguns familiares. Essa observação precoce é bem significativa. E na escola? Ele conta que ia bem, aprendia fácil, mas já mostrava um lado mais rebelde. Uhum. Mudou para a escola Irate, viu realidades diferentes ali, se apaixonou pela educação física, que ele gostava muito, mas foi onde começaram as brigas também. Ele fala de um campo de rasteirinhas, aprendendo a se virar, né? Até a fingir fraqueza para escapar de encrenca maior. Uma estratégia de sobrevivência meio precoce. É. E tem aquela história marcante que ele conta aos 6 anos da primeira grande mentira, que ele botou a culpa na babá por algo que ele fez por puro medo de apanhar. Nossa, com 6 anos. Pois é, ele diz que ali percebeu como a confiança era algo fácil de quebrar. Uma lição bem dura para uma criança. Com certeza. Aí vem uma virada forte na história. A família é despejada da casa onde moravam. Compram uma casinha menor, mais simples, lá em Muradia, Iguaçu, no Cajuru. E o choque de realidade é grande. Ruas de terra, um ambiente que ele descreve como mais violento, a presença mais explícita das drogas, brigas de rua. Aquela sensação de infância mais protegida meio que acaba ali, né? Totalmente. E esse ambiente mais áspero marca bem a transição para a adolescência. Ele começa a sentir aquela pressão de ser o homem da casa, por ser o filho mais velho ali presente, Entendo. mas ao mesmo tempo querendo a liberdade típica da idade, né? Aprender a andar de moto aos 15 vira quase um símbolo dessa busca por autonomia. E é nessa fase também que a relação com o álcool começa a ficar mais séria. Com 12 anos ele já fazia caipirinha para os mais velhos. Nossa, tão novo! Pois é. E começou a ir bem para se enturmar, sabe? Para não ficar de fora da galera. A rua vira essa escola de sobrevivência. E ele menciona o lema do pai, que era bem duro. Se apanhar na rua, apanha em casa. Uma mentalidade bem complicada, né?
Muito. E dentro de casa a dinâmica também muda com a chegada da madrasta. Ele sente ciúmes, se afasta um pouco mais do pai, a solidão parece que aumenta. Hum, Na escola, o bullying pega pesado, ele conta de apelidos cruéis. Ele vai se fechando, usando o orgulho e a rebeldia como uma espécie de escudo, né? é. E essa busca por aceitação vira uma questão central, né? Ele quer se aproximar das garotas, mas a insegurança não deixa. Fica se comparando muito com os amigos, sempre se sentindo menor. Uhum. O resultado? Desinteresse total pela escola, notas baixas. E aí começam os comportamentos de risco mais sérios. Ele conta que furtava vale-transporte para poder jogar fliperama, beber com a galera. É um período de muita confusão interna, né? Mas ele encontra um respiro, um espaço para ele na arte. Depois de uma decepção amorosa, ele se joga na música rap, breakdance, no desenho, na escrita. Parece que funcionou como uma válvula de escape importante naquele momento. Sim, um refúgio. Só que a descida para o fundo do poço já estava meio que começando a ganhar forma, né? Ele começa a frequentar baladas conhecidas na época, tipo Estúdio Adrenalina, Sunset. Ah, clássicas. Para brancar a noitada, vendia convites, aí experimenta a maconha, buscando talvez uma leveza, fugir um pouco da realidade. Depois vem o álcool mais pesado, a cocaína e, por fim, o crack. Ele descreve aquela sensação inicial, que é muito comum, né? De achar que tem tudo sob controle. Ah, essa é a grande ilusão, né? Perigosíssima. E as consequências começam a pipocar. Brigas na rua, confusão com a polícia, relacionamentos que não dão certo, super conturbados. Complicado. E aí vem a notícia: a companheira da época está grávida. Uma responsabilidade enorme para quem já estava se sentindo completamente perdido, né? Imagino. E no trabalho a gente vê um contraste que dói de ler. Ele entra na Localiza, se destaca no começo, aprende rápido, mostra potencial. Sim, ele tinha capacidade. Tinha. Mas o vício já estava ali, sabe? Minando tudo por baixo. Ele tenta conciliar, ser pai, ter momentos de carinho com o filho, com a vida totalmente desregrada da dependência. Uma luta interna que ele descreve como brutal. E essa luta o leva ao que ele chama de fundo do poço mesmo. A dependência do crack vira algo diário. Ele conta que usava escondido até no banheiro do trabalho, vivendo numa paranoia constante. Nossa Senhora. O ciclo de mentiras para a família, promessas que não se cumprem. Isso vai destruindo a confiança, né? Causa um sofrimento enorme em quem está perto. As perdas vão se acumulando de um jeito devastador. A demissão da Localiza, um emprego onde ele poderia ter crescido, né? Passa por outros trabalhos, mas não consegue se firmar em lugar nenhum. A rua acaba virando o principal refúgio. É. E a degradação é total, física e moral. Ele chega a morar num mocó, sabe? Aqueles lugares bem precários, insalubres, perigosos, muitas vezes usados só para consumir droga. É um cenário desolador mesmo. Ele relata ter sobrevivido na base da esperteza, quase como um bicho acuado, sabe? Conta episódios de violência extrema, de levar tiro, facada. Meu Deus. A saúde vai para o espaço completamente. Física e mentalmente. A paranoia aumenta, ele começa a ter visões. É o retrato do caos completo que a dependência química pode causar na vida de alguém. Mas o impressionante, sabe, é que mesmo nesse estado limite, ele diz que ainda tinha uma fagulha ali dentro, uma certa resistência. Tentou parar algumas vezes, frequentou igreja, tentou sozinho, Uhum. pensava na morte, mas algo segurava para não entrar de vez para o crime, como ele mesmo coloca. A sensação de fracasso era constante. Ele se via como quase tudo. Quase pedreiro, quase gerente, quase alguém completo. Sempre o quase. E o pedido de ajuda, aquele momento decisivo, parece que vem de forma inesperada. Uma mulher, que tinha alguma ligação com a família, o encara e pergunta na lata: "Você quer parar?" Direto assim. Sim, essa pergunta direta, somada ao apoio do pai, que mesmo arrasado, diz: "A decisão é sua, filho, eu tô com você." Parece ter sido a chave, sabe? Ali ele finalmente aceita ser internado para tratamento. Foi o primeiro passo real para tentar sair daquele buraco. E aí começa outra fase, né? Que também é super complexa. Os ciclos de recuperação e recaída.
É uma parte muito honesta do livro, e muito dura também. Muito. Na primeira internação, ele parece que reaprende a viver, recupera a saúde, cita até uma pessoa importante lá dentro, um tal de Bigode, que o ensina sobre humildade. Parece um recomeço promissor, né? Sim, parece. Mas ele admite um erro crucial ali. Saiu dessa primeira experiência com o que o pessoal da recuperação chama de reservas. Como assim? Aquela ideia perigosa, sabe? De que talvez eu consiga controlar, posso conviver com quem usa sem usar, só um pouquinho não vai fazer mal. Ele voltou a frequentar os mesmos ambientes, as mesmas companhias, caiu naquela armadilha clássica de achar que podia ser um adicto e ter uma vida normal, entre aspas. É um padrão muito comum e muito arriscado, principalmente no início da sobriedade. Entendi. E a vida continua trazendo desafios, né? A morte do pai é um golpe fortíssimo para ele. Ele consegue passar pelo luto sóbrio, que já é uma vitória enorme, Sim, sem dúvida. né? Mas logo em seguida ele se envolve num relacionamento que ele descreve como complicado, talvez tentando preencher aquele vazio de uma forma meio torta. E aí acontece a segunda recaída, depois de 1 ano e 3 meses limpo. Putz, A culpa, a vergonha, o isolamento voltam com tudo. Ele até tenta se internar de novo, mas ele mesmo reconhece que foi pelos motivos errados, mais por pressão externa do que por uma vontade real dele. O que ele aponta como uma virada definitiva mesmo, o momento em que a ficha realmente caiu, foi depois de quase morrer numa briga. Essa experiência de quase morte o fez decidir se dar uma última chance, mas de verdade dessa vez. nossa, e um gesto de amor da irmã foi fundamental nisso. Ela levou a filha pequena para visitá-lo na clínica. Ver a filha ali, naquele contexto, parece que reacendeu a esperança e a vontade de lutar para valer. Que momento forte. A partir daí, a reconstrução parece ser mais sólida, embora ainda com muitos percalços, claro. Ele volta para internações, mas se engaja mais nos grupos de apoio, encontra padrinhos, aquelas pessoas mais experientes na recuperação, né? Que orientam e apoiam os que estão chegando. Exato, a figura do padrinho é essencial. Ele aprende com os colegas, começa a trabalhar em clínicas de reabilitação, passando por várias funções: monitor, coordenador, até se formar técnico em dependência química. E o mais importante, consegue se reaproximar dos filhos. É a fase de reconstruir a vida, como ele diz, tijolo por tijolo. Mas a sobriedade não é um escudo contra os problemas da vida, né? Muito pelo contrário, às vezes. Pois é. Ele sofre um acidente de moto gravíssimo, é atropelado a 140 km por hora, sobrevive por muito pouco, mas fica com lesões sérias no tornozelo, no ombro, e uma cirurgia no pé deixa sequelas permanentes no movimento. Caramba! E como se não bastasse, logo depois ele é demitido da clínica onde trabalhava. Isso gera um ressentimento muito grande nele, e ele percebe ali que ainda tinha muitas questões emocionais para resolver, uma certa imaturidade, talvez. Essa demissão e a sensação de injustiça o abalam muito pelo que ele conta. Ele se afasta de novo do ambiente das clínicas, se sente frustrado, descreve um padrão que ele mesmo identifica como construir e destruir, sabe? Vende um terreno, investe o dinheiro em roupas para revender, mas por impulsividade, perde tudo. Os relacionamentos voltam a ficar instáveis, ele se afasta da família de novo, o ego, a autossuficiência falam mais alto. E aí vem o golpe mais duro. Ai. Depois de quase 12 anos sóbrio, ele é preciso 11 anos e 8 meses, ele tem a terceira recaída. Nossa, essa parte é realmente impactante. Mostra como a dependência é uma condição crônica mesmo, que exige vigilância constante, mesmo depois de muitos e muitos anos de recuperação. Exatamente. A autossuficiência, achar que, eu já sei tudo, que não preciso mais de ajuda, é uma armadilha muito perigosa, mas, mais uma vez, a dor dessa recaída o impulsiona a buscar ajuda novamente. Um amigo da Irmandade o acolhe. A esposa atual, que estava grávida da filha mais nova na época, permanece ao lado dele, apoiando. Isso foi fundamental. É um recomeço diferente, então. Ele volta para as reuniões de narcóticos anônimos, mas descreve essa volta como uma entrega mais genuína, sem aquelas reservas do passado, sabe? Entendo. Vai trabalhar como motoboy, depois como motorista de aplicativo, enfrenta as frustrações do dia a dia, o trânsito, os problemas, mas agora com uma postura diferente,
buscando aprender com as dificuldades, em vez de fugir delas usando drogas. Ele fala muito sobre uma mudança de mentalidade nesse período, de entender a rendição não como derrota, sabe? Mas como força, aceitar que não tem controle sobre tudo, especialmente sobre a adição. Reconhecer os padrões compulsivos que vão além das drogas, no trabalho, nos gastos, nos relacionamentos, investir em autoconhecimento, na espiritualidade, ele menciona muito a oração, na reflexão diária, voltar a ser um membro ativo da comunidade de recuperação. É a tal construção tijolo por tijolo, mas agora com mais consciência, né? E isso nos leva aos capítulos finais do livro, onde ele reflete sobre o presente, sobre o legado que ele quer deixar, a importância da família e essa sensação de redenção, talvez. Ele diz que conseguiu superar a vergonha das falhas do passado e que sente a presença de um poder superior guiando os passos dele. A esposa atual é retratada como um pilar fundamental, ele a chama de farol na vida dele, e a chegada da filha mais nova trouxe uma nova camada de aprendizado e desafio. Ela foi diagnosticada com autismo nível 2. Ah, que interessante. Ele fala sobre essa experiência de serem pais atípicos, como ele coloca, como algo que foi uma surpresa, claro, mas também uma dádiva que exige dedicação diária e parece que os une ainda mais como casal e família. Gratidão transborda muito nessa parte final do relato, né? Ele reconhece o valor do amor, do apoio que recebeu ao longo da vida toda, dos sobrinhos, dos padrinhos de recuperação, pelo tempo dedicado, pelo apoio sem julgamento nenhum e principalmente da madrinha, que ele vê como um grande exemplo de caráter. É como se ele estivesse fechando ciclos, fazendo as pazes com o passado. Exatamente. Ele consegue olhar para trás e reconhecer o legado positivo do pai. Apesar daquela ausência na rotina, existia carinho, comunicação, dos tios, os valores aprendidos ali na infância, dos irmãos, o alicerce familiar, mesmo com os afastamentos. Sim. E demonstra um orgulho imenso dos filhos mais velhos, vendo neles a sua melhor versão, como ele diz. Pessoas responsáveis, educadas, dá para sentir a emoção ali. A filosofia de vida dele hoje parece ser essa, né? Honrar quem o ajudou, perdoar a si mesmo e aos outros, reconhecer os erros e acertos e viver o presente da forma mais plena possível, consciente do amor que o cerca e o sustenta. É bonito de ver. E no epílogo, ele meio que amarra tudo isso. Diz que o propósito de compartilhar uma história tão íntima, tão dolorosa, é servir de alerta contra o orgulho, a arrogância, aquela ideia de que a gente pode resolver tudo sozinho. A grande lição que ele tirou é que não fomos feitos para viver isolados. Ele até faz uma crítica sutil à sociedade, às distrações, essa busca incessante por aceitação, o consumismo que muitas vezes nos afastam de quem a gente realmente é por dentro. Ele reforça muito que o caminho para sair do fundo do poço passa por admitir as próprias dificuldades, por buscar autoconhecimento, para entender e tratar aquelas feridas lá de trás, né? Ressignificar as emoções, o que ele admite que exige muita disciplina. Muita. E, principalmente, quebrar aquela crença limitante de ser forte sozinho. Ele usa uma frase que me marcou. Na recuperação, é preciso mais obediência do que inteligência. Ou seja, seguir o programa, aceitar ajuda, mesmo quando o nosso ego está gritando contra. É um processo de abrir mão da autossuficiência, que ele descreve como doloroso no início, mas imensamente libertador no final. E não é algo que acontece assim, da noite para o dia, né? Exige constância, humildade, a prática diária do só por hoje. Exato. Para ele, a verdadeira identidade não está no que você tem ou conquistou externamente, mas em quem você se torna por dentro. Uma pessoa mais centrada, honesta, íntegra, amorosa, segura de si de uma forma saudável, não arrogante. E ele finaliza com uma ideia muito poderosa. Meu maior projeto sou eu mesmo. É ver a vida como um trabalho contínuo de autoconstrução, de se aproximar da pessoa que ele acredita que Deus o criou para ser. Lindo isso. E aquela afirmação final é muito realista e, ao mesmo tempo, esperançosa. Não estou perfeito, mas estou diferente. Amanhã já posso ser ainda melhor. Fantástico. Recapitulando um pouco, então, a história do Ricardo Ferraz não é, de forma alguma, uma fábula de superação,
fácil, né? É um relato muito pé no chão, visceral, sobre a complexidade que é viver, especialmente quando se luta contra a dependência química. Sim. A gente vê quedas abissais, perdas que parecem irreparáveis, mas o que marca mesmo é a persistência dele, a insistência em buscar a sobriedade, em reconstruir os laços familiares, em se conhecer melhor. A honestidade brutal dele ao expor as próprias fraquezas é, para mim, o grande trunfo do livro. E os temas que ele aborda acabam tocando em questões muito universais, né? Essa busca por identidade, especialmente quando a gente carrega traumas ou vive sob tanta pressão social. O estrago que a dependência química faz, não só na pessoa, mas em toda a rede de relacionamentos em volta. Total. A importância vital de ter uma rede de apoio, uma comunidade, para conseguir se reerguer. E, claro, a mensagem central de que, não importa o quão fundo a pessoa tenha ido, a decisão de mudar e recomeçar é sempre possível. Um dia de cada vez. Sem dúvida nenhuma. E talvez a grande questão que essa história deixa no ar, e que o próprio Ricardo sugere lá no final, é sobre onde a gente deposita o nosso senso de identidade. Sim. Será que está nas conquistas que a gente pode mostrar para o mundo, nos bens materiais, nos títulos? Boa pergunta. Ou será que a verdadeira identidade se constrói nessa jornada interna, muitas vezes dolorosa, de aceitar quem a gente é, com as nossas forças e principalmente com as nossas fragilidades? E o que significa essa tal rendição que ele tanto fala, né? Não é se entregar à derrota, parece que é justamente o contrário. É se render a um processo, a um caminho de crescimento que nunca acaba, aceitando que a gente vai errar, que somos vulneráveis, mas que podemos sempre aprender e tentar de novo, né? Fica aí a reflexão para quem nos ouve. Exatamente. Fica a reflexão.